Salve, salve pessoal, chegando aqui no canal para repercutir a vitória do Internacional numa atuação muito madura da equipe colorada que soube sofrer a partida contra a equipe do Fortaleza, onde mostrou outras valências, mas principalmente a melhora do trabalho do técnico Roger Machado, tecnicamente e também fisicamente, e claro, destaques individuais novamente. Gabriel Carvalho segue encantando a todos e principalmente sendo muito importante para a equipe do Internacional. A gente vai ampliar tudo isso no vídeo de agora, mas antes não te esquece de ativar as notificações para tu receber os novos vídeos, deixar o teu like, compartilhar o conteúdo e obviamente te inscrever no canal. A gente tá com uma meta estabelecida nesta segunda semana de projeto, então muito obrigado aí. Aliás, agradecendo o pessoal do A Dupla que fez aí uma campanha depois dessa vitória do Internacional na live, e com certeza a gente atingiu aí uma marca muito significativa aqui no canal. Fico muito feliz, muito obrigado Dávila, muito obrigado Tiger, obrigado a todo mundo que está acompanhando e que veio do canal A Dupla. Pessoal, vamos lá, vamos falar sobre o Internacional nesse jogo diante da equipe do Fortaleza. Vitória por 2-1, o Inter saiu na frente, acabou cedendo o empate na reta final do primeiro tempo, mas na vontade e na garra conseguiu, com o gol de Gustavo Prado, garantir os 3 pontos importantíssimos para as pretensões do Internacional, que é brigar por uma vaga na Libertadores da América. Então vamos lá, começando com as melhoras que o Internacional apresentou durante esse jogo. O Inter começou o jogo muito bem, fazendo troca de passes, criando jogadas, sendo uma equipe onde conseguia sair da pressão e da marcação da equipe do Fortaleza com uma certa tranquilidade em determinados momentos e empurrou a equipe nordestina para o seu campo de defesa. Se a gente pegar os primeiros 30 minutos, o Inter chegou a ter 65% de posse de bola. Teve gol anulado, teve chances criadas, jogadas individuais, e a partir disso se origina o gol do Internacional, numa bela jogada do Bernabei, de ótimo destaque novamente, onde ele consegue ganhar na velocidade da marcação, cruza a bola para o meio, na verdade um passe para o meio, não foi um cruzamento, e o Bruno Tabata apenas escora para quem chegava de trás. E aí, daquela distância da meia-lua da grande área, o Alan Patrick acaba executando o João Ricardo, uma bela finalização forte, potente, para abrir o marcador. O Inter seguiu depois do gol, tendo vitórias pessoais, jogando melhor que a equipe do Fortaleza. Só que, pessoal, é óbvio que o Internacional ia diminuir um pouco o ritmo, é natural, ninguém consegue sustentar um domínio tão grande durante os 90 minutos. E o Inter conseguiu, de uma certa forma, aí, durante 35, mas o Fortaleza, um time qualificado, um ótimo trabalho do Juan Pablo Vojvoda, começou a se estabilizar no jogo, a gostar do jogo e a criar oportunidades. Fortaleza teve no mínimo 2 chances de empatar o jogo antes de fato marcar o seu gol numa atrapalhada do sistema defensivo do Inter. O Antony acaba falhando no lance do gol, mas ele tem crédito, fez uma boa atuação. Mesmo apesar dessa falha, ele vai sair da jogada. Ele disse na zona mista que chegou a comunicar o Fernando que ele estava saindo para fazer uma defesa segura, mas pelo deslocamento do Fernando, ele acabou tendo esse choque, foi um choque suficiente para ele soltar a bola nos pés do Tite e o Tite empatar o jogo. Bom, na volta do intervalo, o Inter não voltou da mesma forma que o primeiro tempo. O Fortaleza voltou melhor, talvez numa tentativa, num ímpeto de tentar fazer o segundo gol e complicar a atuação do Inter. Só que o Inter soube sofrer, e eu acho que isso é muito importante, a maturidade que o Internacional tem apresentado durante as suas partidas. E foi assim justamente diante da equipe do Fortaleza na segunda etapa. O Inter conseguiu sofrer, conseguiu marcar, foi um time que sustentou o empate durante a pressão e aí começou a gostar do jogo novamente. E aí entra o Roger. O Roger faz alterações importantes durante o segundo tempo. Primeira, um Fernando que fez um ótimo jogo, mas já estava totalmente desgastado, dá lugar para o Rômulo, que faz a sustentação do meio-campo, sendo esse primeiro homem. E mais, ele tira também o Bruno Tabata e coloca o Gustavo Prado.
jogador de velocidade, jogador que ia ajudar pelos lados, sendo um jogador mais ofensivo. E aí sim, o Inter começa a se estabelecer no campo de ataque, começa a se apresentar um pouco mais, o Alário começa a se desgastar, já coloca também o Ricardo Matias, e assim foi indo, criando alternativas e reabastecendo o meio-campo e o ataque do Inter para buscar essa virada. E o Internacional, numa jogada de escanteio, um bate-rebate na grande área, aquele gol tradicional de chiripa que a gente costuma falar, a bola sobra para o Vitão, ele carimba a trave no rebote. Gustavo Prado chutou com raiva, com muita vontade e conseguiu vencer um marcador e o próprio João Ricardo, que estavam na linha do gol. Depois o Inter soube controlar, o Fortaleza teve ainda um jogador expulso no lance do gol e foi tranquilo para o Inter segurar essa vantagem e conquistar os 3 pontos. Então foi uma vitória muito madura de um time que está se formando, e o Roger Machado, na sua entrevista coletiva, destacou alguns pontos muito importantes a respeito de tudo isso. Primeiro, o trabalho está se consolidando e está aparecendo, primeiro, porque a preparação física do time já está praticamente ideal para o estilo de jogo que ele gosta de aplicar, que é essa pressão lá em cima, que é tentar roubar a bola do adversário já no campo de ataque, pressionando a saída de bola dos adversários, não deixando o tempo suficiente para as equipes armarem as suas jogadas e construir o seu jogo desde o sistema defensivo. Então, o preparo físico do Inter foi muito elogiado pelo Roger Machado, principalmente por conta, né, dessa atuação, desse rendimento. Além de tudo isso, maturidade, jogo dentro do estádio Beira-Rio, não é só o Roger, os jogadores já estavam declarando isso. Dentro de casa, dentro do estádio Beira-Rio, o Inter tem que dominar as ações. Os adversários têm que vir para o Beira-Rio e sentir a pressão da equipe colorada. Afinal, já são 3 vitórias consecutivas dentro de casa, diante do Juventude, diante do Cruzeiro e agora diante do vice-líder do Campeonato Brasileiro, que é a equipe do Fortaleza. Então, aos poucos, o Inter vai se afirmando. E mais do que isso, sobre os jogos que o Internacional tinha em atraso no Campeonato Nacional, eram 5. O Inter já disputou 3 e conseguiu 7 pontos em 9 disputados. Algo que, se a gente projetasse lá no começo, naquele momento que o Internacional estava, era praticamente o ideal. O Inter já tem os 7 pontos e tem um jogo fora contra o Bragantino, onde, se mantiver esse nível de atuação, tem condições de ganhar, e contra o Flamengo dentro do estádio Beira-Rio. E a gente sabe que o Internacional contra o Flamengo, dentro de casa principalmente, é um jogo que o Inter gosta muito de jogar e tem potencial sim, por que não, para vencer. Bom, vencendo esses 2 jogos atrasados, o Inter chega numa pontuação de G6, é a pontuação que hoje tem a equipe do São Paulo, que é o 6º colocado. O Inter está a 6 pontos atrás da equipe paulista. Então, com a vitória, o Inter fica na 8ª colocação, 35 pontos, 6 pontos atrás da equipe do São Paulo. O Roger também falou e elogiou muito o Gabriel Carvalho. Bom, Gabriel Carvalho foi o melhor jogador do Inter dentro de campo, atuando numa 3ª função testada pelo Roger Machado. Foi a 3ª posição que ele acabou testando o jogador. A primeira foi de armador, na ausência do Alan Patrick. Depois ele ficou invertendo com o Tabata para ser o ponta direita, enquanto tinha o Wesley, e nesse duelo contra a equipe do Fortaleza, sem poder contar com o Wesley, o Gabriel Carvalho foi o ponta esquerda do Internacional, meio campo pela esquerda. E o próprio Roger falou na entrevista coletiva que foi a posição onde ele mais atuou, a posição onde ele mais atuou na pouca carreira que ele tem. E de fato, ele apresentou um ótimo rendimento, foi muito importante na criação de jogadas, dribles, jogadas individuais. Então o Internacional tem essa joia a ser lapidada, cada vez mais vai se consolidando, se tornando uma peça muito importante para a equipe do Internacional. Mais um destaque que eu queria trazer sobre a entrevista do Roger Machado para a gente encerrar o vídeo dessa repercussão de boa vitória colorada diante da equipe do Fortaleza, é justamente essa competitividade do Inter. Se a gente pegar o retrospecto, dos últimos jogos antes da vinda do Roger, o Inter parecia um time que perdia muitos duelos no meio de campo, era um time que até certo ponto parecia que não demonstrava essa gana, essa vontade de ganhar. E com o Roger isso tem mudado. O Inter tem apresentado um futebol brigador,
Um time que disputa cada espaço do campo e vence os seus duelos. E eu acho que isso é muito importante da gente destacar, porque o Inter se tornou um time brigador. O próprio gol, o segundo gol é o retrato disso. O Inter não se satisfez enquanto não tentou a finalização para o fundo da rede. A bola estava pingando na pequena área e era inaceitável que alguém não tentasse essa finalização. Então o Inter não perde disputas, o Inter vai até o final, se perde uma disputa, segue lutando para recuperar a bola. Teve lance do Gabriel Carvalho, que ele acabou driblando 3, 4 marcadores, perde um pouco o contato com a bola e ele vai lá brigar para recuperar e acaba cometendo a falta. Então o Inter está com uma nova ideia. E tudo isso passa também pelo preparo físico dos jogadores do Internacional. Tá certo, pessoal? Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não te esquece de te inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e, claro, deixar o teu like. A gente volta amanhã para falar mais sobre o Internacional aqui no canal. Tá certo? Valeu!